texto que nós vamos ler está lá em Atos, capítulo de número 2, verso 42 a 47. Atos, capítulo 2, verso 2 a 47. Semana passada nós falamos de algumas marcas, né? Essa aqui é a parte 2, né? Marcas de uma igreja discipuladora. Semana passada nós falamos, né, da marca dos sonhos, falamos da marca da comunhão, falamos da marca do compartilhar da vida, que é o pão que Jesus partiu, e também nós partimos a nossa vida com os irmãos, e também nós falamos da marca da oração. E hoje nós vamos falar de algumas marcas, mas lá em 42 a 47 de Atos, capítulo 2, diz assim, você segue no telão: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia, repita comigo, temor. E muitos prodígios, milagres, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, e de casa em casa tomavam as suas refeições com alegria no seu coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós te pedimos, sem o Senhor nós não podemos fazer nada, mas nós temos a certeza que o Senhor já habita em nós, o Senhor está em nós, o Senhor manifesta em nós nessa manhã. Então nós te pedimos que o Senhor fale poderosamente, que o Senhor nos transforme de dentro para fora, que o Senhor traga fundamentos, convicções, para que possamos estar, ó Deus, firmados na marca de Jesus, para vivermos, ó Pai, o maior avivamento neste país, o maior avivamento que este país já viveu, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está a levantar igrejas, homens, mulheres, missionários, pastores, pastoras, de norte a sul desse país, para viver, ó Pai, o maior avivamento, e nós, ó Pai, queremos fazer parte. Nós temos a clareza que nós já fazemos parte, e para isso, Pai, nós queremos ter fundamentos alicerçados sobre a nossa vida, através da Tua palavra, nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Diga-se mais uma vez: eu sou a igreja, e eu tenho as marcas. Amém? Você tem a marca? Nós cantamos aqui uma canção que vai ser, né, cantada depois no final, sobre, nós temos as marcas, irmão. Nós temos as marcas. Se você é igreja, se você é um cristão, uma cristã, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus maus caminhos e tem buscado viver uma vida diante dele, mesmo em meio às nossas mazelas, às meias dificuldades, você já tem a marca do Senhor. Amém? Eu quero trabalhar algumas marcas nesta manhã com você. A primeira marca que nós queremos trabalhar está no versículo de 43. Nós trabalhamos o 42 semana passada, nós estamos agora, né, trabalhar a partir do versículo de número 43. E diz assim: em cada um havia temor. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó: você tem temor? A gente manda falar isso, porque tem gente que está dormindo, porque eu não prego muito bem. Aí começa a dormir, eu falo isso para a pessoa acordar. Quem está sozinho, olha para o outro lado que está sozinho, viu, Thaís? Vocês duas aí, né? Temor, me ajuda aí, tá bom? Não dorme não, viu? Se a pessoa começar a dormir aí, você dá uma cutucada nela, e aquele que é cara de pau vai falando: eu estou orando pelo pastor. Estou orando pelo pastor. A primeira marca de uma igreja discipuladora é o temor do Senhor. Mas o temor do Senhor não é medo, irmãos. Tem muita gente que acha que é ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus. O temor do Senhor, né? Ele diz lá em Salmos 111, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os que cumprem com os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. A sabedoria vem de temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor tem respeito por Ele e não quer desagradá-lo.
Por isso, temer ao Senhor leva a uma vida correta de obediência. Quando eu temo ao Senhor, meu irmão, minha irmã, não é medo, mas é obediência. É o desejo no coração de acertar sempre. É o desejo de andar corretamente. Então, quando eu temo ao Senhor, eu tenho obediência a Ele. Amém? E obedecer é fácil? Não. Nós sabemos que não é fácil. Agora é o caminho certo. É o caminho certo. Então, quando eu temo ao Senhor, eu ouço a sua voz e busco viver uma vida correta, irmãos, isso gera em mim sabedoria. A sabedoria não está nas coisas do mundo, a sabedoria está em conhecer a Deus e temer a Deus. Porque quando eu conheço a Deus e eu temo a Deus, ando segundo a sua palavra, meu irmão, não tem como errar. Não tem como errar, não tem como viver uma vida desgraçada. Pelo contrário, você vai viver uma vida debaixo da graça do Senhor. Amém? O temor do Senhor nos ajuda a evitar muitos erros. Quando eu obedeço, ao Senhor, eu fico debaixo da sua proteção e da sua justiça. Olha que interessante, irmãos. Tem gente que foi ensinada errado. Eu não sei você, eu sei que você não, mas talvez a igreja que está lá em Marte, tem uma igreja que faz lá em Marte, talvez se a igreja está lá em Marte, a pessoa foi ensinada errada. Quando era pequena, a gente fazia alguma coisa errada, o que o papai e a mamãe falavam conosco? Deus está vendo. E isso é errado? Não, o que é errado vinha depois. Deus vai mandar um raio na sua cabeça. Deus vai te castigar. E aí foi pintado para nós um Deus mau. Um Deus ditador, um Deus que deseja que a gente segue Ele por medo de ser levado para o inferno, de levar castigo, ou sofrer uma consequência. Nós não fomos ensinados por amor. Deus está vendo, e Ele te ama, e por te amar, às vezes Ele vai até te corrigir. É diferente, sim ou não? Mas quando nós amamos a Deus e tememos a Deus, nós andamos debaixo da sua proteção. Olha o que diz o texto em Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Vai dar uma clareza para mim e para você, e eu quero que você saia aqui dessa manhã com o seu coração dizendo: Senhor, eu quero temer o Senhor mais. Eu quero temer o Senhor mais, porque se eu temer ao Senhor, eu vou obedecer e eu vou andar em proteção. Eu vou ser protegido, e se eu vou ser protegido, tudo que eu fizer vai ser abençoado. Olha o que Moisés escreve lá em Deuteronômio, dito por Deus, e Deus conversando com Moisés. Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me. Olha que Deus está falando com Moisés. Moisés repete os 10 mandamentos. Moisés está falando ao povo e Deus fala: Moisés, quem dera esse povo tivesse no seu coração de me temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, olha que interessante, assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Quantos desejam aqui ter famílias abençoadas, filhos abençoados, netos abençoados, trinetos, bisnetos, e vai tudo neto abençoado, uma geração abençoada. O segredo está aqui, em temer o Senhor e guardar os seus, e andar nele, praticar nele todo dia. Olha que Deus está falando para Moisés: Moisés, se esse povo me temesse, se esse povo me obedecesse, Moisés, eles iriam ser bem-sucedidos, eles seriam uma bênção nesta nação, eles seriam uma bênção, por onde eles entrarem, eles seriam abençoados, se eles saíssem, seriam abençoados, onde eles estivessem, seriam abençoados, se as suas mãos tocassem, aquilo ali seria abençoado, aonde chegasse com os seus pés, seriam abençoados. Moisés, se eles me temessem. E eu quero trazer para você hoje aqui nesta manhã, e você que está pela internet: Alexandre, se eles me temessem. Alexandre, se eles guardassem os meus mandamentos e andassem nos meus caminhos, eles seriam prósperos, abençoados, bem-sucedidos em todas as coisas, seja na vida familiar, profissional, financeira, espiritual, material, em todas as áreas. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia está dizendo isso para mim, e não só em você. Ela transbordaria para os seus filhos, ela transbordaria para os seus netos, para os seus bisnetos. Irmãos, quem não deseja isso? Todos nós desejamos, sim ou não? Agora, por que nem todos recebem? Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: porque às vezes ouve,
mas não segue, não pratica, né? Nós ouvimos, irmãos, domingo após domingo, célula após célula, né? Hoje, milhares de pregações no YouTube, né? Nas redes sociais, nós ouvimos, não está faltando palavras hoje, irmãos, o que está faltando é compromisso com a palavra, é a prática. O que Deus está falando para o seu povo ali em Deuteronômio é: Moisés, você está repetindo novamente os 10 mandamentos, Moisés, de novo, você está falando para eles: ah, Moisés, mas se eles me ouvissem, eles seriam abençoados. Quantos estão ouvindo o Senhor aqui hoje? Agora vira para o lado e diz assim: agora é hora de praticar. É hora de praticar. Às vezes Deus vai falar assim, ó: larga tudo na Itália, larga tudo que vocês construíram, né? Esposa italiana, larga tudo, família, tudo, e vai para Braga. Fazer o que em Braga? Obedecer ao Senhor. E aí quando chegar lá, eu vou abrir as portas, eu vou fazer, porque é Ele que faz, não tem a ver conosco. Sim ou não? Nós já ouvimos essa história há 4 anos atrás, não foi? E eu creio que também vai ser assim, viu? Vai ser assim. Nós profetizamos uma igreja em Braga 2 vezes maior do que essa. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém? Sim ou não? Aleluia! Então aplaude o Senhor, meu irmão. É vida sendo salvas, é vida sendo transformadas, é vida sendo curadas, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu escolho obedecer e temer ao Senhor. Ah, pastor, eu não estou entendendo nada. Não precisa entender, irmãos, só teme, só vive debaixo da nuvem, e aí Deus vai te prosperar em todas as coisas. O temor do Senhor é a marca de uma igreja discipuladora. Tem gente que está dizendo assim: pastor, está bom demais aqui, para que nós vamos para Famalicão, para que vai para Gaia? Irmãos, a visão que Deus nos deu quando nós viemos para esse país é os 18 distritos e as 2 ilhas. Nós vamos chegar lá com CCH, nos 18 distritos, nas 2 ilhas? Não, Deus já tinha falado para nós, que Ele vai aproximar pessoas, viu, Gil? Vai aproximar pessoas, e nós vamos ajudar em outros ministérios, abençoar outros ministérios. Amém, irmãos? Essa semana nós tivemos uma reunião, junto com o pastor Vinícius, com o pastor Aleixo, né? E com o Maris, que estão ali em Cacens, em Lisboa. Vieram lá, o Vinícius os abençoou com o som, e eles vieram aqui, almoçaram conosco, né, Marmude? Nós conversamos com eles e já montamos o grupo. E no grupo já tem 7 pastores, né? Tem 5 pastores e 2 pastoras. Então são 7 ao total. E 2 pastoras, uma de Coimbra, e aí depois você me fala os outros lugares. Irmãos, sem nós fazemos muita força, já estamos chegando quase em 5 distritos. Então só faltam 13 e 2 ilhas, né? Quem quer morar no Açores? Opa, não, brincadeira, vem que fica aqui. Não, estou falando a verdade, se você quiser morar, a gente paga a sua passagem, só de ida. Só de ida. Amém? Mas quando ouvimos ao Senhor, quando tememos a Ele, que é obedecê-lo, que é honrá-lo com as nossas atitudes, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que nós vamos ser bem-sucedidos. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó: o desejo de Deus é que você seja um sucesso. Não do mundo, mas de Deus, amém? Segunda marca que nós vamos aprender hoje também está no versículo de 43, a parte B, que diz assim: muitos prodígios, sinais, milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, lá em Atos capítulo 5, 22, 2:22, diz assim: os homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus o Nazareno, homem provado por Deus entre vós, como maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez, por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Atos 5, capítulo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. O texto lá em verso 43 fala que muitos prodígios e sinais eram feitos. Mas por quê? Porque o mestre Jesus era um homem que andava em sinais, em prodígios, em milagres. Irmãos, a igreja do Senhor, ela sempre andou em sinais, prodígios e milagres. O seu nascedouro se deu através de sinais maravilhosos, prodígios maravilhosos. Jesus se fez
um menino na barriga de uma virgem. Que sinal maravilhoso, que prodígio, que milagre maravilhoso, irmãos. Então o início da igreja que nós colocamos sobre a rocha, que é Jesus, ela nasceu já com sinais, ela já nasceu no prodígio, ela já nasceu nas maravilhas, já nasceu nos milagres, meu irmão. E todo o ministério de Jesus foi um ministério de milagres, ministério de maravilhas, ministério de prodígios poderosos. Mas um tempo na história, irmãos, algumas linhas teológicas dizem que os sinais, os prodígios, os milagres acabaram quando o último apóstolo de Jesus morreu. Eles defendem isso. Não tem mais milagres na igreja. Aqueles sinais, os milagres, aqueles prodígios, era só no tempo de Jesus. Agora nós temos a medicina. Irmãos, nós louvamos a Deus pela medicina e nós temos ensinado vocês que Deus, Ele cura por dois lados, sim ou não? Você tem aprendido isso aqui? Porque tem gente que vai no médico e aí o médico fala, não tem mais jeito. Aí a pessoa vira e fala assim, agora só Deus. Agora só Deus. Não, irmão, sempre foi Deus. Deus cura pelos meios naturais, que é a medicina, porque se o homem tem essa sabedoria, porque Deus deu, não veio de lugar nenhum. Toda a sabedoria vem do alto, vem do Pai das luzes, do nosso Deus, e manifesta através da medicina, sim ou não? Pelos meios naturais Deus cura. Agora, quando não tem jeito mais nos meios naturais, aí Deus manifesta nos meios sobrenaturais. Amém? Você crê nisso? Então diga comigo, eu ainda creio que há sinais no meio do povo de Deus. Então eu quero convidar alguém para dar um testemunho hoje aqui. Cadê a Evelyn? Está aqui a Evelyn? Ah, vem cá, lindona. Cadê a mamãe? Vem junto. Ela vai me ajudar agora porque o povo está quase dormindo. Amém, paz, igreja. Bom, hoje é um motivo de muita alegria para nós estarmos aqui, porque... Mais um pouquinho, tá bom? Aqui, acostumar. É um motivo de muita alegria para a gente, porque a Evelyn, há 1 mês e meio atrás, nós fomos no oftalmologista, porque a Evelyn estava tendo muitas dificuldades para enxergar e tendo muitas dores de cabeça. E ela tinha dificuldade para enxergar. Da onde a Samara aqui está sentada, a pastora, ela não enxergava o altar. E isso a gente começou a ficar muito preocupado, né? Então fomos ao oftalmologista e ali ele passou ela por diversos aparelhos, diversas vezes, né? Ao todo foram 10 vezes, né, Evelyn? E com tudo isso, ele com a cara muito preocupada. Então ele vira para o Everton e diz assim, olha, eu não quero te assustar, mas a tua filha perdeu assim uma parte muito significativa da visão. Aí o Everton falou assim, mas como assim? Aí ele falou, agora não tem como a gente intervir em nada, a gente não pode fazer nada, ela tem que passar pelo hospital Pedro Spano, porque a oftalmologia é mais avançada, e só ali que eles vão poder dar um diagnóstico preciso, mas assim, nem óculos salva a visão dela. Isso vai ter que passar por uma cirurgia e vai ter que ser tratada com remédios, enfim, diretamente para isso. E então ali, isso foi numa sexta-feira, então nós viemos no culto de domingo, a Evelyn com muita dificuldade, então viemos na quarta-feira e aqui já tinha aquele ambiente de cura que todo mundo sabe, como tem hoje aqui, né? Se tu está sentindo alguma coisa, se prepara porque Deus te cura. Então, o pastor terminou o culto, mas a Evelyn, eu falei, Evelyn, você quer que o pastor ore por você? Porque na hora do culto ela ficou, né, um pouco tímida. E depois aqui do culto, o pastor veio, orou pela Evelyn, as pessoas estavam aqui ainda conversando, e a Evelyn instantaneamente começou a ver. Nada mais, ela via tudo. O pastor pediu para ela ler aquela escrita lá, interação online, e ela viu. E ele levou ela nos cantos aqui, e ela viu tudo. Então, assim, a gente ia ter uma outra consulta, né? Que foi dia 8 agora. E a gente precisava passar nessa consulta, porque até a endocrinologista dela falou, olha, se o diabetes, porque eles são diabéticos,
eles não são diabéticos, eu vou dizer assim, porque o Senhor já curou eles, mas a enfermidade ainda está aqui, e o Senhor falou que vai tirar por completo, e eu creio. E a médica falou, se o diabetes tiver ido para o olho, Clarissa, realmente vai ser algo assim, muito minucioso para fazer com a Evelyn. Então, a gente foi ali, dia 8, no oftalmologista, e ele olhou assim, mãe, por que vocês vieram aqui? Aí eu falei, olha, a gente veio, porque a gente foi há 1 mês e meio atrás no oftalmologista, e ele disse que a Evelyn tinha perdido parte significativa da visão, e que isso ia ser um processo muito cuidadoso para poder tentar reverter. Então, ele olhou assim, começou a fazer todos os exames, e ele olhou e falou assim, por que você veio aqui mesmo? Aí eu repeti outra vez, ele, olha, tua filha tem uma visão impecável. Tua filha... Glória a Deus. Ele falou assim, ela não tem nem 1 grau nos olhos. O diabetes não foi para os olhos. Aí eu falei, então me explica o que o seu colega viu? O que o outro médico viu? Ele falou, ele não sei o que ele viu, mas não tem nada aqui. Então, ali mesmo na sala, a gente começou a glorificar, né, Evelyn? Porque, assim, a Evelyn, mãe, eu já sabia. Então, assim, são sinais, né? O que o pastor pregou, tem falado, são sinais, e os sinais estão acompanhando a igreja do Senhor. E, assim, eu vou tirar um adendo aqui, porque o Everton também foi curado do joelho e dos rins. Ele não tem mais nada de dor. Então, assim, Deus tem feito muitas coisas, e eu louvo a Ele por isso. Amém. Aleluia. Deus é bom. Evelyn, pastor é bonito ou é feio? Você está com a visão perfeita. Bonito, né? Você vai falar que era feio. Deus abençoe, tá? Te amo. Deus abençoe. Amém. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é sobrenatural, não tem como. Os sinais acompanham aqueles que creem. E se você crer, você vai viver e vai andar por sinais. A marca de uma igreja discipuladora é uma igreja que vive sinais. Você sabe, não é o primeiro, tem 3 cancerosos que foram curados aqui nessa igreja, e muitos outros estão sendo curados. A quarta-feira, que é o culto de oração e de cura, Deus tem curado pessoas instantaneamente aqui neste lugar. Deus tem feito coisas tremendas, irmãos. A palavra do Senhor diz que era pela mão dos apóstolos, pela mão dos discípulos, das discípulas do Senhor. O que eu quero te encorajar é, se você é discípulo do Senhor, se você é discípulo do Senhor, não fique com medo da questão da doença, da situação. Ministre cura sobre a vida das pessoas, toque sobre a vida das pessoas, né? As tuas mãos, seja as mãos dele aqui na terra, seja os pés dele aqui na terra. Os sinais, os prodígios vão nos acompanhar. A marca de uma igreja discipuladora, irmãos, é uma marca que ajuda pessoas. Porque os sinais e os prodígios, eles têm um objetivo. Quando Jesus veio à terra, o objetivo de Jesus era ajudar pessoas, abençoar pessoas. E se eu sou discípulo, e se você é discípulo e discípula, irmãos, uma igreja discipuladora, ela não pode ver uma pessoa enferma e não fazer nada. Nós estamos negando o evangelho, porque o evangelho diz, ide por todo mundo, tocai nos enfermos e eles serão curados. Você está entendendo? Você está a perceber isso? Uma igreja discipuladora, ela não pode ficar acomodada em vir domingo após domingo, ouvir uma boa música, ouvir uma boa pregação e voltar e falar, ai, que bom, maravilhoso. Não, não, não. Você é um discípulo, uma discípula, para levar cura aonde as pessoas estão necessitadas. Você é luz para ir aonde estão as trevas. Ah, pastor, e se eu pôr as mãos e a pessoa não for curada? Irmão, não tem a ver com você. Tem a ver com ele. Agora, e se ele também quiser curar e você não tocar na pessoa? Você está a perceber isso? Pastor, por que algumas pessoas não são curadas em alguns momentos? Eu tenho duas respostas. A primeira, não sei. É verdade, irmãos. Eu já orei por pessoas que estavam cegas, literalmente cegas pela medicina, e ela foi curada na hora. Curado. Orei por pessoas que estavam acamadas e a pessoa levantou na hora. Orei por pessoas que estavam paralíticas e saíram da cadeira de roda. Já oramos por várias coisas, já aconteceu. A Evelyn foi mais uma delas, pelos sinais, porque nós cremos. Mas também já orei por pessoas em cadeira de roda e a pessoa até hoje está na cadeira de roda. Já orei por pessoas que estavam para morrer e morreram. Então não me chame para orar quando você estiver morrendo, não. Que eu já encomendo logo.
Senhor, a terra está cheia demais, manda logo para o céu, né? Uma bênção. Brincadeira à parte. Eu não sei, irmãos, te explicar. Se você souber a resposta, depois você me fala. Tem coisas que nós não vamos saber. Agora, a segunda coisa que eu também questionei o Senhor, por quê, Senhor? Tem pessoas que são curadas e outras não. Ele falou, um dos motivos que as pessoas às vezes não são curadas é porque elas não me buscam. Se você pegar o texto bíblico, Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos que falam da história de Jesus, e também Atos dos Apóstolos, a maioria das curas, 99% das curas, foram pessoas que foram buscar a sua cura. Foram pessoas que foram atrás da cura. Foram pessoas que buscaram assim, como a Clarice fez, pastor, o senhor não pode orar pela minha filha? Ela poderia ter ido embora aquele dia, e ela seria curada? Não. Talvez em um outro momento, mas aquele dia ela buscou a cura. E eu falo isso com as pessoas, quando eu busco a cura, eu sou curado. Essa semana o B novamente lá na Itália jogando, está disputando o campeonato de futebol de areia, está pelo Catânia. Ele sofreu uma lesão, ele dormiu, estava muito bem, ele dormiu, quando acordou naquela dormidinha da tarde, ele levantou, não estava conseguindo colocar a perna no chão. E ele foi fazer um exame, o médico disse que houve uma rotura no seu músculo. E ele não entendeu, falou, eu não sofri, não fui contundido, fui nada. E aí a Mari me falou, né, o B me ligou, falou, pastor, está acontecendo isso, eu estou querendo ir para o jogo, mas é amanhã, eu tenho que jogar, cara, estou aqui desesperado. Falei, vamos orar. E ele lá na Itália, a gente orou, ele foi para o jogo, fez um dos gols mais bonitos do jogo, arrebentou no jogo, jogou o segundo jogo e hoje joga a final pela taça, né, lá na Itália, a taça italiana de futebol de areia. Agora, lá na Itália, irmãos, mas ele buscou. Então, quando eu busco a presença, quando eu busco a minha cura, a palavra do Senhor diz, quando você bate a porta, diga para a pessoa do outro lado assim, ó, você precisa de sinais e prodígios? Então não fica esperando, não. Você está entendendo? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não... Irmãos, os céus, a manifestação de Deus é tomada à força. Mas não é na força do nosso braço, é na força do nosso coração, no clamor, em dizer só o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Os sinais, os prodígios vão acompanhar aqueles que creem. Quem crê, busca, não fica esperando. A gente tem ministrado isso. Fé é ação. Eu creio, mas eu vou agir. Eu creio, mas eu vou fazer. Eu creio e eu vou atrás. Eu creio e vou buscar, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então a marca de uma igreja discipuladora, a marca na sua vida é ver sinais. Sinais sendo tocados, curados, restaurados para a glória do Senhor. E para terminar, no versículo 45, não faz isso, não faz isso. Eu vou ficar soberbo. Brincadeira, viu, gente? Para terminar mesmo. Aí mais meia hora, sabe disso. Quando o pastor fala que vai terminar. Versículo 45 diz assim, do capítulo 2 de Atos. Vendiam as suas propriedades, os seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Primeira marca que nós falamos hoje, qual é? Temor. A segunda marca, qual é? Uma igreja de sinais, de milagres, de prodígio. A terceira marca que a igreja discipuladora tem é uma igreja generosa. Ela tem a sua generosidade, né? Olha o que está dizendo lá em Provérbios 22, 9. Olha que palavra, pega essa palavra para você. Olha, pega essa palavra para você, ó. Quem é generoso será... Está aí ou não? Quem é generoso será... Pois... reparte o seu pão com o pobre. Reparte o seu pão com o pobre. Qual era a marca que nós falamos semana passada? Uma das marcas semana passada. Do repartir do pão. Você lembra? Semana passada foi Santa Ceia. E o pão representa para nós o corpo de Jesus. A vida de Jesus sendo partida por nós. Entregue por nós. E quando diz que os apóstolos ali, junto com a igreja primitiva, ia de casa em casa repartindo pão, nós trouxemos na simbologia que eles estavam repartindo a vida. Não era o alimento.
Não era o pãozinho que nós comemos hoje, mas eles estavam repartindo a vida com os irmãos nas casas. Então, quando diz aqui, quem é generoso será abençoado, e pois aquele que reparte a sua vida com o pobre. Ah, irmãos, você está entendendo? Uma igreja generosa, um discípulo generoso, uma discípula generosa, uma igreja, discipuladora generosa, é uma igreja que reparte a sua vida com o outro. E quem é o pobre para nós? É aquele que não tem falta de nada? Ou que tem falta de tudo? Porque, na verdade, tem gente que é só rico, irmãos, só tem dinheiro. Não tem mais nada, ele é pobre de espírito, pobre de saúde, pobre emocionalmente, pobre familiarmente, pobre em todas as áreas, ela só tem dinheiro. E nós achamos que essas pessoas são ricas, não são ricas. Prósperas é aquelas que têm o Senhor Jesus, porque Ele completa todas as outras áreas da nossa vida, amém? Então, se eu sou próspero, se eu sou abençoado, meu irmão, eu reparto o meu pão, a minha vida com o outro. Eu reparto a minha vida com o outro. E a Bíblia diz que quem é generoso será abençoado. Tem gente que fala assim, pastor, qual é o segredo para ser abençoado? Só você repartir a sua vida com o outro. Só você repartir a sua vida com o outro. Ajuda pessoas. O pastor Pon Yong-Chu, que é o pastor, agora é sênior, mas das maiores igrejas do mundo lá na Coreia, ele falou que uma senhora, aproximadamente aí com 70, 75 anos, na época, ele é uma igreja celular, e ela falou assim, eu comecei a fazer uma célula no meu prédio. E aí o pastor Yong-Chu, estava no início ali do projeto deles ali na Coreia, e ele falou assim, onde é a sua célula? Ela falou assim, dentro do elevador. Falei, célula dentro do elevador? Eu já vi célula em tudo quanto é lugar, agora dentro do elevador. E ela falou assim, qual foi a estratégia que Deus me deu, pastor? Mediante uma palavra que ele falou sobre gerar sonhos no seu ventre. E ela tinha um sonho de ter uma célula, de ministrar sobre pessoas, 75 anos, irmãos. Sabe o que ela fez? Ela ia para a porta do prédio, no dia de feira, que ia ter feiras, compras, e ela ficava na porta do prédio, aposentada, tranquilo, ficava lá na porta do prédio. Aí vinha aquelas outras senhoras, e os senhores com as sacolas de feira, com carrinho de feira, ela ia abrir a porta. Pode entrar. Às vezes ajudava com a coisa, colocava no elevador, abria o elevador, colocava e subia junto. Qual andar que você mora? Quinto andar, ela tal. Quinto andar, eu vou para mais cima. E ali ia conversando com a pessoa. Ai, Deus é bom, a vida está difícil, as coisas estão. E ela começou a fazer isso semana, dia após dia. Dia após dia. E ela começou a fazer relacionamento com as pessoas do prédio. Porque a verdade é, eu sei que você não, Eu sou assim. Você conhece todo mundo no seu prédio, graças a Deus, Eu não conheço, mas você conhece. Você é bem relacional. Mas, às vezes, a gente mora num local e a gente não tem relacionamento com as pessoas, sim ou não? E discipulado é relacionamento. E generosidade é repartir a minha vida, o meu tempo. Ela tinha um tempo e ela falou, vou repartir a minha vida com essas pessoas. Começou, sobe elevador, desce elevador, sobe elevador, desce elevador, sobe elevador, desce elevador. Passado um tempo, ela chamou essas pessoas, as mulheres, você chama de meninas, para tomar um chá na casa delas. Foram um grupo. Depois foi mais um grupo. E depois não cabia mais gente na casa dela. Porque ela escolheu repartir a vida dela com o outro. Há muitas formas de você fazer isso. Há muitas formas de você abençoar pessoas, repartir a sua vida. A internet está aí, você pode usar a internet para repartir a sua vida. Você pode usar várias formas para repartir a sua vida. Você é adolescente que está aqui, de repente você é fera lá na escola, de repente você é bom e você conhece uma pessoa que está na sua sala, que está tendo dificuldade. Você pode repartir a sua vida com essa pessoa. Eu não sei falar muito bem inglês. Então, a partir de hoje, todos os dias, no intervalo, nós vamos treinar 10 minutos em inglês. Eu vou falar inglês com você. Vou falar français, com você. A italiano, você pega ali a turma dos italianos ali, Ou pega o Léo também. Vai para a Itália também agora? Segundo semestre agora? Pensa. Vai para qual time? Terratina. Tá bom, agora tem que torcer para o Terratina, para o Catina, por tudo que é Tina lá. Que vale tudo, tudo bene, tudo bene, sei lá. Depois você me ensina, viu? Você está comigo 10 minutos pelo menos. Mas você está entendendo isso, meu irmão? Nós podemos fazer isso, nós podemos ajudar pessoas, repartir a nossa vida, ser generoso com as pessoas. O mundo está muito individualista, o mundo pensa muito no seu umbigo, muito na sua vontade, muito nos seus desejos. Irmãos, de repente você está na sua casa e a casa do vizinho, a grama está cheia, bate na porta dele e diz, olha, amanhã eu vou vir aqui cortar a sua grama. Ou se ele levantar de manhã, você já está lá cortando a grama dele. Ele fala, que isso, que você está fazendo aqui? Eu estou sendo generoso, meu pastor falou que eu tenho que ser generoso. Estou cortando grama, estou abençoando pessoas. Sabe por quê, irmãos?
Porque Ele foi generoso demais para conosco. Ele deu o seu melhor, como o Marcelo aqui falou. Quando Ele pensou em mim e você, Ele deu o seu melhor. Sobe aí, Ministério de Louvor. A característica de quem se sacrifica e beneficia outra pessoa. Generosidade é a virtude de quem compartilha, né, do bom, da bondade. Ouça o que eu estou te falando. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem é generoso, Deus ama quem dá com alegria, e Deus, olha a promessa, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Ah, irmãos, se você quer ser abençoado, se você quer abundar, se você quer ser um homem ou uma mulher cheio, né, da presença do Senhor, deixa a generosidade do Senhor encher o teu coração. E abençoe pessoas. A partir de hoje, comece a orar, você que está em casa. Senhor, me dá um projeto como o Senhor deu para essa senhora. Se é subir elevador, descer elevador. Se é para ir na feira ajudar pessoas a carregar. Há muitas senhoras e senhores que não têm condições. De repente está ali com muita dificuldade. Nós podemos. Está certo, no tempo de pandemia as pessoas têm até medo de chegarmos perto, né? Mas nós podemos aí buscar alguns projetos para sermos generosos. Abençoar pessoas. Porque nós somos abençoados com o melhor dele. Essa música que nós cantamos, as marcas, ele falou assim: Senhor, que eu possa amar como tu me amas. E eu estava de joelhos, orando, chorando ali. Eu falei: Deus, eu quero essa medida. E ele falava para mim isso: Alexandre, eu não peço muito de vocês. Eu não peço muito da minha igreja. Eu peço só que ela ande na minha medida. Que você ame pessoas como eu te amei. Nem mais e nem menos. Irmãos, é difícil isso, amar pessoas como Jesus amou você. É você entender isso: Senhor, eu quero amar pessoas, eu quero ser generoso com pessoas, porque essa é a marca da minha vida, é a marca da igreja do Senhor, é o amor, o ágape, o amor incondicional. Eu quero amar na mesma medida que o Senhor me amou, a mesma medida que o Pai me amou, a mesma medida que o Senhor Jesus me amou, a mesma medida que o Espírito Santo me ama. Nem mais nem menos. Se nós fizermos isso, estamos mais de 200 pessoas aqui hoje, contando com as nossas crianças para mais. Se cada um de nós hoje começarmos a amar as pessoas generosamente, como Jesus nos amou, vai ser uma revolução, sim ou não? Por que que o mundo está em crise? Porque o mundo é um indivíduo só. O mundo só pensa na sua individualidade. Eu tenho que estar bem. Agora, se você quer estar bem verdadeiramente, é só você fazer o bem. É só você fazer o bem. É você derramar a sua vida, partir o pão da sua vida com outras pessoas. E aí Deus há de manifestar. A Bíblia, né, fala sobre a generosidade, o trato de uma característica de Deus para comigo e para com você. E nós somos a imagem do Deus vivo, sim ou não? Então diga assim: se eu sou a igreja, diga, não, mas diga igual crente mesmo, né? Você em casa, nem ouvir sua voz em casa. Diga assim: se eu sou a igreja, eu tenho a marca da generosidade. Você crê nisso? Então se coloque de pé e nós vamos orar.